Então, boa noite a todos e todas e todes. Estamos iniciando agora a nossa 11ª reunião com a exposição do capítulo 9. A semana passada foi a exposição do capítulo 10, nós fizemos um rearranjo aí, e aí antecipamos o capítulo 10 e hoje será o capítulo 9. Na próxima semana, o capítulo 11. Estamos terminando, já chegando próximo ao fim do estudo, né, desse livro, A Origem Africana da Civilização de Cheikh Anta Diop. Passou rápido, né, a gente quase nem percebeu. Já é a nossa 11ª reunião, faltam mais 3 reuniões para terminarmos esse estudo e a partir do dia 25 é o último encontro, depois nós vamos fazer uma outra programação para as segundas-feiras. Então, hoje nós vamos ter a exposição da professora Ana Cláudia e a mediação do professor José Burato. Eu peço que os dois se apresentem, né? E vamos, então, começar o nosso estudo. Passo a palavra ao professor José Burato. Lembrando a todos que nós temos algumas pessoas aqui pela primeira vez. Essa reunião ela é gravada, editamos depois esse início, né, de conversa, assim, para não fugir do assunto, que o assunto é estudo do livro, né? E depois divulgamos lá no grupo para as pessoas que quiserem assistir novamente. Peço que comentem, que façam análise, né, do que foi apresentado, para que a gente possa também agregar ideias novas, se for preciso, melhorar o que está sendo feito, tá bom? Então é isso, passo a palavra ao professor José Burato. Com você, Burato. Boa noite, pessoal aqui do grupo de estudos, do Núcleo de Estudos Pan-Africanistas. Hoje nós temos aí, então, a presença da professora, um currículo interessante, tem algo até que eu vou lhe perguntar. Antes de tudo, parabenizar Aldo por ontem, seu aniversário aí, e agradecer por nos brindar com a sua presença constante aí conosco. Como eu disse, os presenteados somos nós, né, no seu aniversário, por tê-lo conosco, a grande figura humana que você é. E então, sem mais delongas, já que nós estamos começando um pouco mais tarde hoje, nós vamos falar aí do capítulo 9, que é o povoamento de África a partir do Vale do Nilo, a partir aí de uma insistência que trazem sobre a origem da África preta, né? Colocam ela, só faltam colocar ela como origem aqui em São Bernardo do Campo. Na tentativa aí, talvez, de desqualificar a origem, desqualificar o povo negro, né? Algo que vem sendo feito aí há tanto tempo, desde a excepcionalidade europeia, quando esta decidiu colonizar o mundo, né? Então, nós teremos hoje aí a professora Ana Cláudia Magnani Delle Piagge. Vou até dar uma adiantada aqui, professora, porque tem algo que eu quero lhe perguntar aqui. Ela é educadora pedagoga pela Unesp, Faculdade de Ciências e Letras, né, campus Araraquara, se eu estiver correto. Mestra pesquisadora também pela Unesp, Faculdade de Ciências e Letras, doutorando em Educação pela mesma faculdade. E aí vem ela, artista, arteira, brincante. Eu gostaria depois, professora, que você pudesse falar um pouco sobre isso de uma forma muito breve, não é? E temos a certeza aí que a professora hoje deve abordar um pouco sobre a questão da grande água que é colocada nessa discussão aí, muitos defendendo que seria o Oceano Índico, jogando para outros lugares a origem desta África negra, mas que o autor entende como o Grande Nilo, que, assim, a nosso ver, é o mais racional realmente, não é? Então, eu sou José Burato, sou licenciado em Filosofia, graduado em Filosofia,
Tenho mestrado em gestão de políticas e organizações públicas e sou doutorando em economia política mundial. Então, são coisas distintas dentro da sua origem, mas na qual dá para se fazer filosofia em todas elas. Aliás, a filosofia é o diferencial em todas essas matérias aí, eu vos garanto. Pela experiência que nós já tivemos aí, é o que faz realmente a diferença na hora de defender alguns pontos chaves de tudo isso. Então, professora, eu passo a palavra para você, seja muito bem-vinda entre nós aí, tá bom? Uma boa aula, são 30 minutos de apresentação, em média, não é? Depois passaremos palavras aí para aqueles que querem perguntar alguma coisa, ou quiserem acrescentar, ou quiserem, enfim, fazer algum comentário, né, com tempo aí gerando em torno de 3 minutos, porque nós temos um tempo, um teto aí que nós pensamos em terminar lá pelas 21h30. É um teto a princípio, mas pode ser ultrapassado, sem dúvida nenhuma, né, dentro da razoabilidade. Então, professora, é contigo, uma boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas a esta aula. Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Eu agradeço muito o convite e me alegra muito estar participando. Eu espero estar contribuindo. Aí, enquanto eu vou subindo a apresentação, eu vou respondendo a curiosidade do professor Burato. Faz parte do meu currículo dizer que eu sou uma artista, porque eu trabalho com arte há muito tempo, né? Eu tenho uma carreira como artesã e artista. Eu sou arteira porque eu nunca saí da infância, então eu carrego as minhas artes da infância junto comigo e elas fazem parte dessa minha carreira artística, tá? E para completar, brincante, porque sempre na relação com as crianças, que me permitem dialogar, né, com elas, eu procuro estar com uma pedagogia brincante, né, que traga o brincar como forma de diálogo, como forma de construção de conhecimento. Tá bem? Vocês estão vendo bem? Respondi, professor? Tá certo? Totalmente, professora, totalmente, estão ouvindo bem. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, como já disseram, hoje é o capítulo 9, né, que nós vamos falar do povoamento de África a partir do Vale do Nilo. Eu estou apertando o botão errado, gente, desculpa aí. Eu começo situando, né, a nossa discussão de hoje, então, no Rio Nilo, que tem 6.650 quilômetros de extensão, é um dos maiores rios do mundo, e o mapa nos ajuda a visualizar, né, essa extensão, quantos países ele alimenta em África, quantos países ele corta. E o poder que tem esse rio, né, de proporcionar vida em torno dele, né? Porque a gente sabe que as margens do rio Nilo, elas são muito povoadas de vida. Quando acontecem as inundações, as margens são cheias com a água, e depois, quando o rio volta para o seu curso normal, essa margem ela fica repleta de vida, de humus, que proporciona o crescimento das plantações, da vida acontecendo em torno desse rio. É importante que a gente entenda, então, que a gente está dizendo de um rio que começa lá no mar Mediterrâneo, né, e que vai atravessar o continente africano. O Egito fica lá em cima, tá, gente? É o primeiro país lá na borda, então, do rio, do mar Mediterrâneo, aqui em cima, e ele vai descendo, tá? O rio Nilo, ele vai continuar cortando o continente, mas o que nós estamos focando também, né, é essa vida que se inicia aqui em torno desse rio. E aí nós podemos entender, com esse mapa à sua direita, que nós tivemos, então,
três nomenclaturas, três fases, né, que nós podemos compreender como a construção do Império Egípcio. Começa com o Alto Egito, né, até chegar lá no Mar Mediterrâneo com o Baixo Egito. Então, nós temos que entender que os povos que começam há 10 mil anos atrás, veja a data que nós estamos voltando. Há 10 mil anos atrás, antes de Cristo, como é a cronologia que foi assumida pelo Ocidente, nós temos que entender, já que nós tínhamos um povo agricultor que vem se colocar às margens desse rio para exercer o seu fazer, né? E aí eles iriam, então, como o professor Aldo, na nossa última aula, nos fez refletir muito sobre esse fazer, que era o fazer que era necessário como uma atividade produtiva. Vocês já perceberam que eu gosto de imagem, né, gente? Que eu gosto de mapa, gosto de, né, para a gente ir construindo o imaginário. O professor Cheikh-Anta Diop, ele já começa esse capítulo dizendo o seguinte: nenhum fato arqueológico ou qualquer outro autoriza-nos, nesse momento, a procurar o habitat original do negro fora da África. Vamos situar historicamente? Quando o professor doutor Diop está dizendo isso? Ele escreveu esse texto em 1955. Então, o que ele está nos dizendo? Que, com base no que ele tinha de pesquisas, de informações, de relatos, era esse o conhecimento que existia nessa época. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós lemos um texto, olhar quando ele está historicamente situado. Nós não podemos fazer crítica hoje ao autor a partir do nosso conhecimento de hoje, né? O professor Diop não está falando a partir de hoje, ele está falando a partir de 1955, com o conhecimento que existia nessa época. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas críticas, tá bem, gente? Porque senão a gente desqualifica o conhecimento que está sendo construído, tá bem? Então, o professor vai nos dizer que existe uma arqueologia da África, onde a humanidade parece ter nascido. A partir do que sabemos sobre a civilização núbia, provavelmente a mais antiga de todas, a partir do que sabemos sobre a pré-história do Vale do Nilo, podemos legitimamente supor que a grande água não é outra senão o Nilo. Então, o professor Cheikh-Anta Diop está nos dizendo que, a partir deste conhecimento da arqueologia e o conhecimento da história da civilização núbia, e aí nós entendemos que a civilização núbia, ela se situa ao sul do Egito e ao norte do Sudão, nós vamos entender que essa civilização é a mais antiga do mundo, tá? E aí eu trouxe alguns dados para a gente pensar junto. Que o fóssil humano mais antigo encontrado é de 300 milhões. O Cheikh-Anta Diop, ele vai estar situado historicamente, tá? Então, ele traz toda a pesquisa e conhecimento embasado pelos saberes até 1955. De forma nenhuma nós podemos fazer qualquer crítica a conhecimentos que foram produzidos depois dessa data, não é verdade? Porque não seria justo com o professor e com a construção de conhecimento, com esse embasamento, porque tudo o que veio depois disso foi construído a partir do que também ele fez, né? Do que ele escreveu. E aí o professor Anta Diop vai nos provocar a pensar que existe, então, uma arqueologia de África que vai subsidiar o trabalho dele, né? E que vai mostrar que a civilização que se constrói, então, à beira do rio Nilo, ela é uma das civilizações mais antigas de
África, e ele vai referenciar que o povo núbio, que vivia então ao sul do Egito e ao norte do Sudão, era considerado o povo mais antigo do Vale do Nilo, tá bem? E aí eu trago 4 referências de datação, a mais antiga de um fóssil humano encontrado, que foi no Marrocos, de 300 milhões de anos, e para a gente ter uma ideia, que o fóssil que foi encontrado aqui no Brasil, ele tem 11 mil anos. Veja a datação histórica, então, que comprova que os povos africanos, os povos pretos, são o início da povoação, né? E aí, nesse vale do Rio Nilo. Tá tudo bem até aqui, gente? Podemos continuar? Sim, perfeito, professora. E o professor Anta Diop vai nos provocar a entender que é notável aqui a origem ao sul dos habitantes do Vale do Nilo, a qual núbios e egípcios têm sempre afirmado. Se tornaria, então, natural para o Egito ter sido povoado a partir da planície de Senar. É uma planície ali da Mesopotâmia, entre o rio Eufrates e o Tigre, tá? E aí ele vai trazer 2 referências, 2 lendas, porque que nós temos que entender que a oralidade africana ela é proferida a partir de mitos e lendas, e que isso são comprovações históricas, né, daquilo que existe, a forma de transmissão do conhecimento. Isso não quer dizer que não existia linguagem escrita, existia também, mas a presença dos griots transmitindo as lendas, os mitos, bibliotecas vivas do conhecimento africano, ela tem que ser afirmada como uma linguagem importantíssima da história africana. Então, o professor Diop vai citar 2 lendas dos povos africanos sobre os pigmeus e a bacia do Nilo, né? E ele traz um autor, então, que relata essas lendas sobre a dominação dos povos pretos. Depois, eu não vou ler essas lendas, porque nós temos 41 páginas pela frente para dar conta, tá, gente? Então, nós vamos aqui, depois o pessoal vai se sentindo curioso e querendo ir para o texto ler tudo isso, tá bem? Ele também vai trazer uma passagem de Heródoto, onde Heródoto cita em 2 momentos também a povoação a partir do Rio Nilo. E aí ele vai nos dizer que provavelmente os pigmeus foram os primeiros povos africanos a ocupar o interior do continente, durante um certo período. E só a partir de um tempo depois é que os povos, os pretos maiores, mais altos, vêm a ocupar o Vale do Rio Nilo. Então, no decorrer do tempo, esses povos, eles se dispersaram em diferentes direções, mas todos surgem ali, no Vale do Rio Nilo. E é isso que, durante esse capítulo, o professor Diop vai nos fazer compreender. Tudo surge ali, no Vale do Rio Nilo. As populações que depois vão se dispersar e vão povoar o continente africano. E aí, gente, isso eu acho um absurdo um pesquisador ter que afirmar isso no seu trabalho. E isso não é uma mera concepção mental e nem uma simples hipótese de trabalho. O professor Diop, ele está trazendo, então, nesse texto histórico, referências a partir da metodologia etnográfica. Ele está fazendo etnografia para desenvolver essa tese, né, que a civilização nasce no continente africano. Ele vai dizer que o conhecimento, então, da etnografia africana nos permite distinguir entre uma hipótese e um fato histórico confirmado. Para ser claro,
uma base cultural comum a todos os povos pretos. É isso, uma análise linguística que o professor Diop vai fazer durante esse capítulo. Ele vai buscar, a partir de um percurso etnográfico, as bases linguísticas que vão relacionar todos esses povos ao Vale do Rio Nilo. Tá bem? Então, ele vai fazer um exame linguístico para permitir passar da esfera da probabilidade para a certeza. O que é uma análise etnográfica? Eu estou aqui voltando, porque nós não somos todos, nós não temos que carregar todo esse conhecimento, né? Então, para quem ainda não faz um percurso etnográfico, porque é uma metodologia muito específica da antropologia, nós temos que entender que a análise ela desenvolve uma interpretação sistemática dos dados coletados durante o trabalho de campo, buscando padrões, significados e relações dentro da cultura estudada. Então, o que o professor Anton Diop vai fazer? Ele vai buscar, então, padrões, significados e relações dentro, e ele vai trazer aí muito especificamente dentro da linguagem utilizada, dentro da cultura e principalmente dentro do totemismo. Tá bem? E aí, qual é esse método linguístico para uma análise etnográfica? Ele vai combinar abordagens da etnografia com ferramentas e conceitos da linguística, para entender a linguagem dentro de um contexto social, cultural, mas também histórico, viu, gente? Nós temos que sempre relacionar a historiografia, tá bom? Porque nós não estamos falando do presente, nós estamos falando do passado. E aí, nesse trabalho que ele vai desenvolver, é muito importante os nomes dos clãs associados aos clãs totêmicos, né, que são carregados pelos africanos de diferentes etnias, porque eles vão contribuir para que o professor Diop possa identificar a ligação entre todos eles com o Vale do Rio Nilo e, consequentemente, com o Egito. Então, os clãs totêmicos são grupos sociais em que a identidade e a organização são baseados em um totem, um animal, uma planta ou mesmo um objeto natural que é considerado sagrado ou um símbolo de ancestralidade. Vocês lembram que nós falamos sobre cosmopercepção africana? O modo como eles constituem a linguagem, a identidade e a cultura a partir de uma percepção maior do cosmos. Então, é isso que o professor Diop vai investigar nesse capítulo. Para quê, gente? Para estabelecer as ligações de identidade e ancestralidade, ele vai buscar as linhagens que liguem todos esses povos, né, com o Egito, né? Ele vai buscar na organização social também investigar o modo como determinadas culturas elas reproduzem a mesma forma organizacional que o Antigo Egito, e também vai olhar para as práticas religiosas e os rituais. Entendem aonde que está a base da busca do professor? Qual é esse método etnográfico que ele vai desenvolver? Está dando para entender até aqui, gente? E aí eu vou trazer para vocês algumas imagens de totens, né? Para a gente constituir, então, esse imaginário do que é um totem africano. São, então, essas imagens aqui, eu não trouxe o referencial de cada um, porque senão a gente ia ter que fazer uma explanação muito maior, mas são as imagens de alguns totens do continente africano, tá? E que tem esse lugar de linguagem também, mas uma linguagem ligada à religião, ligada ao ritual, né? É isso que esses totens, então, vão promover esse percurso para o professor Anta Diop. Ele vai começar com os povos Caracaré.
Então, esses povos, gente, eu não sei se eu estou falando corretamente os nomes, se eu não tiver, por gentileza, me corrija, tá bom? Mas o primeiro dos povos que o professor Anta Diop vai estar citando é o povo Caracaré, que forma um núcleo que vive, então, na fronteira do Sudão. Esse povo, ele vai falar, olha, vejam aí, a análise linguística, o que é isso? Olha, eles formam um núcleo que vive na fronteira do Sudão, anglo-egípcio, e no Alto Ubangi. Os Caré vivem perto do rio Logone. Os Caré no nordeste da Nigéria. Caré é apenas o redobrar do caré. Uma palavra, olha a análise linguística, uma palavra que combina K mais Ra ou K mais Ré. Os Kipsi, Capsigi são encontrados na área dos Grandes Lagos e no norte de Camarões. Os Kissi, no nordeste do lago Niassa e nas florestas da Alta Guiné. Veja, ele poderia estar fazendo essa relação muito mais prolongada, indefinidamente, para localizar a origem desses povos, então, lá no Vale do Rio Nilo, e para dizer que esses povos pretos, que estão espalhados hoje sobre diferentes lugares do continente, eles tiveram a sua origem, então, ali, no Egito. Aí ele vai nos dizer da origem egípcia dos iorubás. O professor Diop vai usar o trabalho de Lucas, né, de J. Olumide Lucas, para traçar a origem egípcia do povo iorubá. De que maneira? Não pode haver dúvida de que os iorubás estavam na África em uma data muito remota. É o que diz a escrita do professor Lucas. Uma corrente de evidência leva à conclusão de que eles devem ter se estabelecido por muitos anos naquela parte do continente conhecida como Egito Antigo. Os fatos que levam a essa conclusão podem ser agrupados sob os seguintes cabeçalhos. A. Similaridade ou identidade de linguagem. Aí começa a análise linguística, tá bem, gente? B. Similaridade ou identidade de crenças religiosas, porque existem provas abundantes da conexão íntima entre os antigos egípcios e os iorubás, que podem ser produzidas sobre esse cabeçalho. C. Similaridade ou identidade de ideias e práticas religiosas, no que diz respeito às crenças religiosas idênticas entre os povos egípcios e iorubás. E aí ele cita a ideia de uma vida futura, aquela de um julgamento após a morte, a deificação do rei, a importância atribuída aos nomes, a forte fé em uma fé futura. E D, a sobrevivência dos costumes e nomes de pessoas, lugares, objetos, etc. Veja que aqui, esse é o percurso etnográfico que está sendo desenvolvido pelo professor Cheikh Anta Diop. Tá? Ele está analisando, a partir, então, da linguística, de uma forma ampla, todos esses referenciais dentro da cultura iorubá e egípcia. E o professor Cheikh Anta Diop vai concluir o seguinte: o que nós sabemos do povo iorubá, até mesmo sobre as suas lendas, mostra que ele provavelmente se estabeleceu em sua atual localização relativamente recente, após uma migração de leste para oeste. Com Lucas, podemos assim considerar como um fato histórico a posse conjunta do mesmo habitat primitivo pelos iorubás e pelos egípcios. A forma latinizada de Horus, a partir da qual parece derivar Orisha iorubá.
nos levaria a pensar que a sua migração não foi apenas posterior ao contato com os gregos, mas também posterior ao contato com os romanos. Marilena, olha teu microfone. Vamos lá. Origem dos povos Laobé. De onde eles vieram? Nos pergunta o professor Job. Na minha opinião, eles são um fragmento dos sobreviventes lendários do povo Sal. Por uma questão de um fato. O que é que aprendemos sobre o Sal a partir dos manuscritos Borno e as escavações dos senhores Griauli e Leubeuf? Acho que é isso, tá, gente? Então, nós aprendemos que o seu nome era Sal ou So, que eles eram gigantes, que eles dançavam a noite toda, que eles deixaram inúmeras estatuetas de terracota. E essas estatuetas revelavam um tipo étnico com cabeça em forma de pera. Todas essas 5 características são encontradas nos Laobés. Como o Sal, os Laobé portam o seu único nome totêmico de So, ou Sou, que tem sido confundido com o nome Peu. O único objeto sagrado ainda restante deles é o instrumento com o qual eles esculpem, eles são escultores, eles são marceneiros, né? Que é chamado de Saltá. Todos eles são homens grandes, gigantes, homens e mulheres, facilmente atingindo uma altura de 6 pés ou mais, quando são relativamente sem mistura. Aí tem uma imagem, então, né, do povo Laobé, é uma imagem antiga. O povo Fula, eu estou indo rápido, gente, qualquer coisa, fala que eu dou uma diminuída, tá? Como outras populações, então, do oeste africano, os Fula provavelmente vieram do Egito. Essa teoria pode ser suportada por talvez o fato mais importante até a data. Que data, gente? 1955. A identidade dos 2 únicos nomes próprios totêmicos típicos dos Peu, com 2 noções igualmente típicas de crenças metafísicas egípcias. Ka e Ba. O que é Ka e Ba? Vamos ver agora? Ka é essa personalidade ou essa manifestação espiritual, é a parte da alma. Ba é o conceito central na religião egípcia, né, que também foi encontrado dentro da religião, gente, sumiu o nome, me perdoem, da religião Fula, perdão, que também acontece isso, tá? Ba é um conceito central na religião egípcia, representando a manifestação da alma após a morte, com a capacidade de se mover livremente entre os reinos e manter a identidade do falecido. Então, eles reconhecem, né, dentro dessa cosmopercepção egípcia, que nós recebemos ao nascer uma identidade e mesmo depois de mortos, nós continuamos mantendo essa identidade. E essa manifestação da nossa identidade, essa manifestação espiritual, é chamado pelos egípcios por Ba, e ela tem esse aspecto, né, nos hieroglifos. É um corpo de pássaro com uma cabeça de humano. Já a Ka é a força vital, não é essa parte de baixo do hieroglifo. Ra é esses bracinhos erguidos, a representação de Ka, então essa força vital, são esses 2 braços erguidos. É o essencial individual de uma pessoa recebida ao nascer que persiste após a morte. E essa representação nos hieroglifos é o símbolo da oferenda e da proteção. Então, veja, essas 2 representações nos hieroglifos, que nós entendemos que são linguagem,
né, nós vamos encontrar tanto na cultura egípcia como na cultura fula, tá bem? Então, o professor Diop vai nos dizer que é evidente que essas noções metafísicas egípcias encontraram destinos diferentes, dependendo dos povos que as transmitiram. Enquanto em Wolof o significado egípcio está preservado, lá no povo Fula, alguns deles, notavelmente Ka e Ba, tornaram-se nomes totêmicos e, por assim dizer, nomes étnicos. Eles passam, então, do lugar do mundo espiritual, né, de um conhecimento ritual, espiritual, religioso, para se tornar um nome dentro, então, da representação do povo Fula. Tudo bem? Até aqui? Segue? Meu tempo, professor Burato. Professora, na verdade já está dando quase os 30 minutos, né? Tivemos aí o incidente com a queda, mas fica à vontade, fica tranquila, tá bom? Tá, eu vou voar agora, tá, gente? Bom. Agora eu vou correr bastante. Que nem barco. Então, aqui ele vai continuar, então, embasando essa discussão dele sobre a origem do povo Fula e relacionando com o povo do Egito a partir das línguas preto-africanas, tá? Aí ele vai falar também, eu vou disponibilizar esse slide para vocês, e aí vocês leiam o texto e olhem para o slide e façam esse cotejamento entre os dois, tá bem? A origem dos Tukulor, então ele vai falar também dessa origem, e ele vai considerar paralelos entre eles, a origem dos Serés, né? E aqui do Serés, ele vai trazer uma discussão sobre os totens, que são pedras verticais, que são conhecidas como Tundidaro, tá? E essas pedras verticais, elas têm esse formato de falo, que fez com que um pesquisador europeu, ele considerasse esse modelo como uma forma de dizer que ali estava um homem enterrado, mesmo sem ter a presença de ossos, né? E aí depois ele vem completar e falar que poderia ser a marca de um túmulo, mas que foi praticada a cremação. Veja como os europeus, eles tentam de qualquer forma fazer que a teoria deles dê certo, né? Mesmo que esses povos africanos não praticassem a cremação, né? Então, o professor Cheikh Anta Diop vai dizer justamente sobre isso, que ele vai dizer que essa tese que demarcariam lugares de sepultamento é impossível, tem que ser refutada, né? E que ele vai dizer que está ligado a um ciclo de agricultura, que é considerado um ritual, porque o povo que ali vivia era um povo de agricultores, e que os rituais, né, que eles desenvolviam era ligado à fertilidade, sim, mas à fertilidade da terra, né? Então, que esse órgão masculino e o órgão feminino tinham essa função de abundância da vegetação, do plantio e etc. E aí continua, e aí ele vai fazer aqui, gente, você está rindo, né? Uma pontuação que eu considero importantíssima, a gente respirar e ler. Esta atitude, típica do mundo ocidental, quando nós estamos em questão, mostra como absolutamente necessária para nós escavarmos o nosso próprio passado, uma tarefa que nenhum povo pode fazer por outro, por causa das paixões, do orgulho nacional e do preconceito racial, resultado de uma educação distorcida desde a raiz. Né? Eu acho que essa frase do professor Cheikh Anta Diop nós temos que ter em mente, tá bem?
E aí eu continuo correndo aqui para terminar, então, que ele vai falar, então, que o povo Serede vai explicar quem é o responsável exatamente por essa pedra, que ele vai fazer toda essa análise, a metodologia que ele está utilizando é uma metodologia etnográfica que analisa a história africana e a relativa certeza de que as considerações linguísticas podem nos proporcionar. Então, vemos também a vantagem desta estar derivada de pesquisas etnográficas realizadas criteriosamente. Ele vai falar da origem dos Aini, não sei como fala o nome desse povo, a origem dos Fang Bamun, e vai falar da conexão, e acabei. Pronto. Tá certo, gente? Muito agradecida. Ufa, Professor, ufa. não precisava ter voado tão rapidamente assim, mas está bom. Mas está ótimo, a gente se mantém, é interessante, né? Nós vimos lá que, de fato, o capítulo é denso, que ele fala de muitos povos ali, não é? Explicar um por um, de fato, 30 minutos é insuficiente, não é? Até para fazer a introdução, digamos assim. Então, professor, eu vou passar já agora para o pessoal que quiser fazer alguma abordagem, alguma colocação. Eu inicio comigo, eu não consegui ver aqui, quem levanta a mão primeiro, eu tenho o Aldo, o Marco Túlio, estão na sequência, não é? Aldo e Marco Túlio, eu vou passar para vocês. E, professor, apenas uma coisa que eu queria, se você puder responder, com referência aos totens, não é? Porque os povos originários americanos também cultuam e fazem seus totens de madeira, no caso aí, mas há uma semelhança, se não no seu objetivo, vamos dizer assim, mas na sua forma, na sua estética, não é? De um sobreposto ao outro e tal. A professora já viu alguma coisa em algum lugar abordando essa semelhança e do porquê haveria? Tá, professor? Se acaso você viu, não é? Mas eu vou passar agora, então, para o Aldo, né? Professor Aldo, que havia levantado a mão, depois professor Marco Túlio. Aldo. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu acho que eu fiz um pouco igual a professora no encontro passado. Eu quis aqui colocar o dedo de positivo para aplaudir e acabei levantando a mão, entendeu? Tá vendo como que a história é complicada, né? Então, mas de qualquer forma, parabéns. Parabéns. São textos densos, né? E são extremamente importantes. Nós precisamos mergulhar nesse conhecimento, porque é um conhecimento que, por conta de não estar presente nos livros didáticos com a necessidade que se tem para estarmos mais familiarizados com esses conhecimentos, dá a sensação de que é algo distante, que não tem a ver com os dias de hoje. E exatamente isso não é uma questão, digamos assim, uma displicência, isso é um projeto. Isso é um projeto de apagamento deste conhecimento para poder o conceito eurocêntrico predominar, prevalecer na formação e na colonização da cabeça do nosso povo. Então, parabéns, professora. É uma excepcional aula, tá bom? Parabéns. Perfeito. Eu vou passar, então, para o professor Marco Túlio, e na sequência o Aldacir também levantou a mão. Então, o pessoal vai levantando a mão quem quiser participar, que a gente vai anotando por aqui. Então, professor Marco Túlio, seja bem-vindo e obrigado aí por sua participação. Boa noite, pessoal. Eu só levantei a mão também, igual o professor Aldo, só para parabenizar, porque acho que só para não deixar passar, porque acho que foi uma apresentação muito boa, assim, você conseguiu condensar, Ana, um capítulo extenso e muito, como é que fala, científico, assim, né? Um capítulo bem mais analítico, você conseguiu condensar bem, fez uma exposição muito boa, assim, deixou bem agradável a aula. E só lembrar, assim, também, tipo, você falou, o Chico Anthony Diop escreve em 55, na verdade, até antes disso, né, porque ia até publicar, mas
você vê como que ele era vanguardista nisso, porque muita coisa que ele antecipou, mesmo ele não tendo acesso a tudo que a gente tem hoje, ele conseguiu ser assertivo em muitas das coisas, dos argumentos dele ainda são válidos até hoje, né? Inclusive saiu um estudo recente aí falando sobre a descendência dos egípcios, né? De que inegavelmente eles têm sangue africano e uma porcentagem de sangue árabe, né? Exatamente dessa conexão e dessa mistura que teve com os povos árabes que estavam ali do ladinho, mas sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que ele antecipou em 1955 continua extremamente relevante. Mas parabéns, muito, muito boa sua exposição, Ana. Sempre muito clara e muito didática, né? Como todo pedagogo, né? O pedagogo tem essa mania de ser extremamente didático, e a imagem realmente ela desenha na mente da gente uma imagem mental bem melhor quando você põe imagem, né? Parabéns, Ana. Ótimo, obrigado, professor Marco. Agora o Aldacir é contigo. Boa noite mais uma vez, professora. Noite a todos e todas. Na verdade, professora, assim, seria muito importante, parabéns pela apresentação. É uma pena que ela deu uma corrida e a gente, no nosso tempo aqui, não dá para aprofundar a aula da forma que ela merece, né? Esta é uma aula que merece ser aprofundada, mas, se possível, voltar só um pouquinho na questão da vida após a morte, que é importantíssima essa análise, e só para dizer também que essa questão da fertilização, de como o conceito europeu, e aí eles trazem depois de um conceito bíblico de domínio e controle, ou controle e domínio dos povos, porque se eles colocam desta forma, eu vou só usar um pensamento aqui que eu ouvi uma vez do Leonardo Boff, que uma das formas foi castrar José, né? Para dizer que José não teve mais filhos com Maria, porque, e aí para não ter, só se fosse um cara realmente eunuco, né? Então, da forma com que eles colocam, estou colocando muito rápido dessa forma, mas é a realidade. Então, e aí a gente vai ver todo esse contexto bíblico de como que eles trataram e como que eles nos colocaram, de forma do controle, seja o controle pela confissão, aquilo que a igreja sabia da vida, inclusive da vida sexual de todo mundo, né? Então isso é um processo que, como disse o professor Aldo, não é uma coisa aleatória, foi construída para ser desta forma. E se a gente, nós, população descendente de africanos, se tivéssemos todos esse conhecimento já, logicamente que nós não estaríamos da forma que estamos. Axé e todos nós, Ire. Bom, professor, até o momento é isso que nós temos, então eu te passo a palavra para você já ir respondendo e até acrescentando alguma coisa que você quisesse falar da tua apresentação, tá bom? Você fique à vontade. Assim que alguém levantar a mão, eu te aviso, tá? Tem uma nova pergunta para você ter aí um parâmetro, tá ok? Tá bem, obrigada. Não, tá ok não, retiro tá ok. Não, tá certo, favor, qualquer outra por coisa, favor, tá? né? Tá ok, não? Axé, tá bom. Então vamos lá, gente. Sobre os totens, vamos começar sobre os totens. No próprio texto, existe uma citação do professor Sheikh Anta Diop, que ele vai citar a migração que parte de África para o continente americano, né? Então, as várias migrações que ocorrem partindo de África para os continentes. Então, a partir dessa percepção, eu acredito que essa cosmopercepção que é reproduzida aqui nos totens partem lá de África, né? Essa forma porque ali nós estamos falando
Peraí, deixa eu voltar lá. Eu queria muito lembrar em que parte que ele vai falar exatamente da importância eu não lembro, dessa migração que ocorre a partir de África. Mas é bem já no começo do texto, tá, gente? Então, esses totens, eles têm uma função, para além de ritualística, uma função de ancestralidade, de ligação com a natureza, e de organização social, né? A organização social, ela é levada para os nomes, que aí o professor Shekanta Diop vai fazer a sua análise dos totens que são carregados nos nomes das etnias. Mas, a princípio, são formas de ritualização, né, ligado à natureza e ligado à ancestralidade. E eu acredito, então, que eles foram, a partir do Vale do Rio Nilo, migraram para o continente americano. Tudo bem? Satisfeitos? Bom, é o que eu percebo, tá, gente? Se não for... Perfeito, professor, perfeito. Temos aí a colocação do Aldacir, não é? Está entrando agora o Jaime, acho que quer colocar alguma coisa também, mas eu gostaria já de ler, para não me perder aqui, porque colocou no chat, o Manuel Alves Oliveira. Obrigado, Manuel, pela participação. Ele faz uma pergunta. Ele diz, obviamente, que gostaria de saber, Ba daria origem às Iabás, lideranças religiosas do gênero feminino em uma das relações de tradição africana? Essa é a pergunta do Manuel. Obrigado, Manuel, por fazer a pergunta. Eu vou passar já ao Jaime. Então, Jaime, se você quiser já fazer, a professora responde em bloco. Pode ser, professora? Aí já tem a do Aldacir, esta, e mais a do Jaime, se houver, não é? Então, Jaime, por favor, pode colocar a sua questão. Professora Ana, parabéns, viu, pela explanação. Muito didática, sensacional. Professora Ana, só essa questão do Vale do Rio Nilo e do Vale do Rio Nilo para o continente americano, eu não desculpa, mas eu não entendi bem. Às vezes é muita informação para mim, que eu estou aprendendo, né? Então, às vezes não entendo direito. Só essa parte aí que eu não entendi direito. Tá, vamos lá, vamos voltar então. E o Marco Túlio colocou aqui que, se ele não está enganado, o humano migrou para a América antes do surgimento dos primeiros cultos. Tá, bora lá. Vou tentar, tá, gente? Quando eu não souber, como eu falo com as crianças, olha, não sei, vou pesquisar e depois eu volto para responder, tá bom? Porque ninguém é obrigado a saber tudo, né, gente? Olha o que eu falo para as crianças, estou falando para vocês, tá? Tá valendo. Então, assim, eu tenho que fazer a citação, gente, porque eu estou rindo até agora. Cadê? Quem foi que falou isso para mim? Foi o Manuel também, sem trocadilhos, que eu fui magnânima. Gente, eu vou rir o mês inteiro. Agradecida, Manuel, muito gentil da sua parte. Vamos lá. Então, os totens, migração. Nós estamos falando do surgimento, né, dos humanos, desse Homo sapiens que nós somos hoje no continente africano há 300 milhões de anos, certo? Esse hominídeo que surge, então, há 300 milhões de anos, ele se dispersa em diferentes períodos históricos, se adaptando a diferentes territórios. Não é uma coisa que vai acontecer rápida, vai acontecendo lentamente. Tanto que nós vamos encontrar o primeiro resto humano aqui no nosso continente, a Luzia, datado de 11 milhões de anos. Então, foi um longo percurso, né, que esses primeiros homens começaram a fazer, se distribuindo pelo continente e sofrendo também as adaptações necessárias. Então, se nós pensarmos, gente, nascemos todos de uma descendência preta, né? Olha como nós temos que considerar o contrário.
os brancos, eles perderam a melanina para se adaptarem. Então, se nós pensarmos, nós temos racismo contra quem? Né? Mas essa não é a discussão do momento. Bom, então, houve essa dispersão de forma lenta, tá, Jaime? Então, esses primeiros hominídeos, então, que começam a exercer agricultura, que ainda eram nômades, eles começam a se dispersar. E aí, Marco Túlio, eu tenho lido algumas literaturas que indicam que os homens sempre tiveram a ligação com os rituais, com os cultos, então, e com a natureza. Não existia o binarismo de um lado, né, cultura, de outro lado, mundo natural. Né, que fez com que nós considerássemos aqueles que cultuam a natureza, que vivem em união com ela, como selvagens. Não existia. Essa dicotomia acontece a partir do modernismo. Antes do modernismo, existia essa junção com o mundo natural. Então, esse culto, né, que nós chamamos hoje de culto, de rituais, que pode ter tido outros nomes em outras épocas, que também os conceitos são invenções da modernidade, né? O que nós usamos hoje como conceito são invenções. Eu não sei como chamavam nessa época dessas dispersões, mas eles já adoravam a natureza, era a forma como eles se relacionavam, que eles pediam proteção, né, como eles se referenciavam dentro do território, né, como eles pediam ajuda. Então, é por aí que eu tenho lido e tenho trazido essas referências, tá bem? E aí, é muito importante nós sempre termos em consideração a metodologia que o autor está utilizando para fazer as suas análises. E o professor Cheikh Anta Diop, nesse capítulo, ele embasa muito a metodologia que ele está utilizando, que é um método etnográfico, que ele está realizando, então, uma análise a partir da etnografia, né, com um embasamento na linguística, né? E a linguística, gente, não é só língua, é cultura, é amplo, é um conceito amplo que engloba também os rituais, né? Engloba território, a forma de vida, tá? Então, nós temos que entender que o professor Cheikh Anta Diop, ele está olhando tudo isso a partir da perspectiva etnográfica. E que não é só dele, ele está lendo outros autores, muitos eurocêntricos, para discutir todo esse surgimento a partir dessa povoação em torno do Rio Nilo ali no Egito. Professor Aldo, concordo com você, né, que existe um projeto arquitetado aí e que nós reproduzimos através da nossa educação, negando conhecimento para aqueles que nós queremos, e aí me coloco nesse lugar também, que nós queremos colocar em condição de subalternidade. Então, quando eu não trago esse conhecimento de forma clara, de forma escurecida, como me ensina a professora Tatiane, em todas as minhas aulas, tornando esse conhecimento acessível a todas, todes e todos, eu estou compactuando com esse processo, com esse projeto político. Já vou, tá, professor? Tá, Jaime? Aguenta um pouquinho aí, senão eu perco aqui, tá? Professor Aldacir perguntou para mim sobre a vida após a morte, a importância, né, dessa concepção tão importante dos povos Yorubá, que é aí que a análise linguística desenvolvida pelo Dr. Diop vai apontar a ligação entre os egípcios e o povo Yorubá. Ele vai dizer que ambos carregam a mesma concepção, cosmopercepção de ancestralidade, de vida após a morte, desse conhecimento que ultrapassa a vida.
né? E que tem essa ligação através da ancestralidade. Está fazendo sentido? Porque eu estou tentando ir também rápido, porque senão eu vou ficar devaneando aqui, tá, gente? É importante, e aí a gente pensar que eu acabei não colocando nos slides os povos mouros também, que o professor Diop, ele vai citar, é o último povo que ele cita no capítulo, e que ele vai dizer porque os povos mouros moravam ali, encostadinho no Egito, né? Era encostado com ligação para a África. Então, ele vai dizer que os povos mouros, eles escreveram muito sobre eles serem um povo preto, e que isso nem precisa de discussão, porque eles deixaram tudo isso registrado. Gente, eu estou no ar ainda, caí. Está no ar, está no ar. Ai, deu até medo agora. Aí nós vamos para a fertilização. Olha como é interessante isso que você levantou, Aldaci, que é importante a gente pensar. Me fez lembrar, olhando aqueles totens ou pedras, né, que eles chamam de falos, que existe uma conexão com Pan, né, que depois os gregos eles vão fazer rituais, colocando até na porta das suas casas falos, né, em relação à fertilidade. A fertilidade na vida não é a fertilidade sexual. Nós temos, a partir da modernidade, essa sexualização do corpo e essa culpabilização do corpo, porque nós rompemos o equilíbrio existente entre cultura e natureza, né? Então, a sexualidade... a sexualidade, ela se torna uma coisa negativa, ruim, e é associado ao falo como um símbolo de poder. Mas quando nós falamos desses povos que têm essa ligação com a natureza, entre cultura e natureza, né, essa percepção de um mundo como um todo, nós estamos falando do falo como aquele que vai desenvolver a fertilização da vida. Então, nas mais diferentes culturas, existe essa relação, tá? E aí, a partir da modernidade, Aldacir, a gente pode falar que existe, então, um controle exercido sobre o corpo pela igreja, né, principalmente sobre o corpo feminino. A partir, então, da caça às bruxas, isso se torna muito pior, e um fato que é negado é o sofrimento que é imposto sobre o corpo das mulheres pretas, né, que existe uma negação histórica da violência que foi impetrada contra os corpos delas, como se a caça às bruxas tivesse acontecido só sobre corpos brancos, e não é essa a história, mas isso é para um outro momento, né, Neuza? Que nós vamos falar de outras coisas. Mas, enfim, é muito importante nós dizermos que a igreja também ela tem um papel muito importante nisso, né? Desse rompimento, desse mundo aí, dessa cosmopercepção de mundo. Sobre Bá, que a origem, né, Manuel, que você foi perguntar se tem ligação, então, nós temos que entender que Bá, ela pode ser considerado dentro da cultura iorubá. Se existe essa ligação entre o Egito e os iorubás, né? Essa ligação, né, essa relação que foi estabelecida aqui pelo professor Diop. Através da cultura e dos rituais, sim, faz todo sentido o que você perguntou. Aqui, ó. Lideranças religiosas do gênero feminino em uma relação de tradição africana. Sim, eu não sei se dá origem a, mas existe uma relação ali, porque nós estamos falando de povos onde o matriarcado estava muito presente,
né, que existe aquela percepção da mulher como útero do mundo, e aí nós precisamos aprofundar nisso. Será que existe essa relação? Porque Ba, então, é identidade, né? Vamos procurar saber, Manuel? Eu vou pesquisar, tá? Que agora eu fiquei curiosa, porque tem alguma coisa aí, tá? Que mais, gente? Eu acho que foi, né? E o Manuel falou que, salvo engano, o termo moreno vem dos muros. Eu não sei. Eu tenho uma relação que eu aprendi muito grande com os muros quando eles, durante 700 anos, eles vão governar, né? A Espanha. E causar toda aquela revolução na Península Ibérica, trazendo um conhecimento que não existia na Europa, né? Os povos mouros, então os povos, para mim, pretos, que é o que foi me ensinado, trouxeram esse conhecimento que já existia, né, para a Europa e proporcionaram, assim, a possibilidade das grandes navegações, entre muitas aspas aí. Até aqui, gente, respondi tudo ou não? Parece que sim, professora. O Jaime levantou a mão, acho que novamente, né? Eu vou passar já a palavra para ele, e fazendo uma lembrança aqui, a professora Neuza postou no chat o link da lista de presença. É importante que todos e todas preencham, não é? Isso até nos fortalece também bastante. Quanto à questão dos mouros, é assim, deriva, a palavra moreno deriva de mouros, que deriva de mauros, que da Península Ibérica é o mesmo povo, né? Então é isso mesmo, Manuel está correto, a história é bem longa, né? E, professor, só colocando uma coisa, quando nós falávamos dos totens ainda, né, dessa migração, é curioso notar também que nos povos originários das Américas, pelo menos as grandes civilizações, incas, maias, astecas, eles também cultuavam e faziam pirâmides, não é? E tinham, assim, uma linha de pensamento muito semelhante ao que a gente enxerga no Antigo Egito, não é? Então, é muita coincidência, não é? Vamos dizer assim. Ou, a menos que isso esteja no DNA de todo ser humano existente, né, que quando foi distribuído já havia no DNA, ou isso, de fato, como é o mais provável, tem uma origem de fato real, né? Que aquilo segue nas memórias coletivas, enfim, em todas as explicações que nós podemos dar, né? Então, vou passar para o Jaime. Jaime, é contigo. Mais uma vez, está sensacional a aula aí, viu? E eu me sinto um privilegiado, mais uma vez, eu tenho repetido isso, porque toda a minha formação, né, ali dentro do direito, que vem do direito romano, que vem do Império Romano, né, que vem, a gente passa anos e anos e anos estudando, e a gente não tem esse conhecimento. Então, por isso que eu digo que eu sou um privilegiado, até para a gente entender melhor. Mas era um breve comentário, viu, professora Ana? Você vê que até na deriva continental, que é o início trazendo um pouco para a geografia, né, do deslocamento das placas tectônicas, né, a América é colada ali na África, né? Você vê que, para mim, pelo menos, está fazendo todo sentido dessa formação. E o próprio povo índio, né, é um povo moreno também por talvez outras características, principalmente a América do Sul, que era colada com a África, né? Até o desenho, né? Ela junta, né? Que nem um quebra-cabeça, né? Talvez por características ambientais que modifica um pouco, né? Mas é o que você falou, às vezes perde um pouco da melanina e etc. Mas faz todo sentido, né? Quando os europeus vêm para cá e encontram os índios e etc. É só esse breve comentário, né? Que surge dali e a gente somos todos um só, né? Obrigado pela aula aí.
Professoras, nós estamos aqui 20 horas e 58 minutos, então não há mais questões aqui, sim, o pessoal dizendo o quão magnífico foi sua aula, de fato, nós só temos que agradecer, não é? Traz para nós aí, inclusive, incentivos para pesquisar, não é? A professora Neuza levantou a mão, vou passar para ela então. Professora Neuza. Obrigada, Burato. Não tenho nenhuma pergunta não, Ana, só elogios mesmo. Dizer que realmente a Ana é bastante didática, né? Na forma de apresentação dela, e é sempre uma delícia, né, assistir às aulas dela. Obrigado, parabéns. Eu queria dar só um avisinho. Nós vamos, como eu disse antes, né, nós temos 3 capítulos para terminar o estudo desse livro. Na próxima segunda-feira, quem fará a apresentação é o professor Nazito. Ele esteve impossibilitado de comparecer hoje, mas segunda-feira ele faz a exposição. Depois nós retornamos, a Ana, no capítulo 12. Não? A Sônia. Lembra que eu troquei com ela? Ah, tá bom, eu sabia que havia uma troca, então é o 12, que é o da Sônia. Então pronto. Chega, né? Corrigido. A Sônia, a professora Sônia Maria Lira, então no capítulo 12, e no capítulo 13, que é o último, a professora Vanilda não poderá fazer a exposição, então o professor Marco Túlio se prontificou a fazer a exposição do último capítulo, que é o capítulo 13, tá bom? E a professora Sônia já também se comprometeu a fazer a mediação no último capítulo. Então, no último capítulo, nós teremos o professor Marco Túlio e a mediação da professora Sônia Lira. Então, ela faz a apresentação do capítulo 12 e depois, na última aula, ela faz a mediação. É isso, só pedir para as pessoas não esquecerem a lista de presença mais uma vez, tá bom? É isso, obrigado mais uma vez a todos e todas que estiveram aqui presentes. Espera aí, Neuza, não encerra não, espera aí, só um minutinho. Não estou encerrando não, estou só encerrando a minha fala. Achei que nós íamos decapitar o Jaime. Não, vou passar para a Ana, para o Jaime levantou a mão, isso. Você vê, né, professora? Aluno novo é cheio de pergunta, curiosidade, tem até, né? Eu confesso uma coisa para vocês aqui, né? A gente vai aprendendo, como o professor Aldo fala, que Marx dizia, né? A gente estuda para transformar, né? E gera uma certa... a gente precisa estudar mesmo para transformar isso e fazer valer o que é igualitário mesmo e o respeito entre os povos, para a gente saber que é todos da mesma origem. Mas a minha pergunta, professor, aprofundando um pouco mais, é pergunta de aluno novo, né, que não conhece direito, você sabe como é que é, às vezes tem escrituras que o Jardim do Éden, já que foi falada da questão bíblica aqui, eu não sei se foi mencionado ou não, que o Jardim do Éden ficava ali no sudoeste da África. Tem alguma coisa que fala sobre isso mesmo? O que da Bíblia, né, judaico-cristã, e até com raízes muçulmanas aí, que tem o Gênesis ali, toda aquela coisa, o Jardim do Éden era mesmo ali no sudoeste da África? Eita. Bom, vamos lá, Jaime. Vou fazer primeiro uma pontuação anterior, pode? Os povos indígenas, ou povos originários, têm solicitado que a gente não os chame mais de índios, tá? A gente. Então, porque está tão enraizado na gente que quando a gente vê... Eu esqueci, perdão. Não, porque está enraizado na gente. Querer. Não, está enraizado na gente. Tem raízes tão profundas que a gente aprende em cima, né?
Então, olha, eu sei que eu não posso mais, mas é um exercício constante, porque como o meu pai me levou uma vez, olha, gente, eu vou contar um caos. Meu pai me levou para arrancar uma árvore. Eu era pequena. E ele foi e cortou ao nível da terra. Aí ele falou, Ana, quando a gente corta a árvore, não adianta só a gente cortar aqui ao nível da terra. Aí ele começou a cavar. Nós precisamos tirar as raízes, porque senão esse toco volta a brotar. E aí ele foi me mostrando o tamanho das raízes que davam suporte àquela árvore. Então, o que eu falo hoje, né, que para mim, como mulher branca, me desenraizar do racismo é um processo dolorido e diário. Por mais que ela tenha sido cortada, a cada dia que passa eu encontro uma raiz querendo brotar, tá? Porque eu fui domesticada dentro da Igreja Católica, né? Tendo aulas de catecismo, ouvindo falar sobre o diabo, ouvindo falar sobre o medo, sobre o mal, todas as relações com as religiosidades africanas. E tudo isso latente lá dentro. É raiz, que por mais que a gente vá arrancando, continua. Então, Jaime, quando você me pergunta sobre o Jardim do Éden, sobre essa origem em África, a minha percepção é que muitos dos textos, e tem católico aqui me ouvindo, né, gente? Eles foram inventados, sabe? Porque muitas das escrituras, elas foram escolhidas para compor esse livro, né? Esse dogma, essa história dessa religião. Alguns textos têm origem histórica? Alguns têm. Muitos não têm? Muitos não têm. Muitos foram esquecidos, escondidos, porque não diziam aquilo que a igreja queria que dissesse? Muitos. Então, como nós sabemos e nós lemos que não houve escravidão em África, e está lá, né, que o povo hebreu foi escravizado e trazido para construir as pirâmides, e nós lemos, né, e aprendemos que as pirâmides foram construídas com mão de obra especializada. Não era qualquer um que podia, que tinha esse conhecimento, né, Burato, que você falou, que vai sendo transmitido, mas que também é uma técnica, né, que tem um método para fazer. Não é qualquer um que constrói uma pirâmide que se mantém até os dias de hoje. Então, era uma mão de obra especializada, que tinha que estar muito contente para fazer um bom trabalho, que tinha que estar muito bem alimentado, que tinha uma estrutura, não era puxado, gente, com aquela imagem, as pedras. Não, eles tinham tecnologia para desenvolver a construção das pirâmides, para elevar as pedras, para encaixar. Aí vai se diferenciando de um lugar para outro. Nós vemos que algumas construções têm um tipo de encaixe, outras construções, né, têm as pedras que são tão lisas que não entra nada entre elas, tem outras que têm um recorte na pedra, né, que é escavado e que uma se encaixa perfeitamente na outra. Então, essas técnicas são específicas de cada povo, mas a base, né, a técnica, ela tem que ser especializada. Não é qualquer um que faz qualquer coisa, né? E aí, então, a gente olha com um certo cuidado, né, para as escrituras, realmente buscando uma comprovação do que é verdade e do que é invencionice somente para dominar, né? Que a gente sabe que também as escrituras têm esse papel de dominação, né, do outro. Fala, Jaime. Professora, só rapidinho aí. Eu também, eu acho que eu tenho que fazer terapia com você, viu? Porque eu estudei em colégio católico
fazendo catecismo, fui batizado, crismado, fui fazer, e depois estudar o direito que é do Império Romano. Tem que fazer terapia com você. Tá. Deixa eu te falar uma coisa, mas só uma coisa. Mas se o Jardim do Éden, segundo essas escrituras aí, não sei, apócrifas, vamos dizer assim, mas coincide com a origem ali na África, né? Coincide com o que se está estudando. Ou a minha percepção está errada? Eu não vou fazer disso um bate-papo entre eu e a professora. Última pergunta, viu? O que eu estou pensando coincide, né? Mas coincide, né? A origem da civilização na África. Existe uma origem da civilização em África. Ponto. Né? Agora, essa origem, primeiro, de uma mulher que sai da costela do homem, eu não vou nem discutir isso. Minha religião não permite, tá? Porque senão vai ficar feio o negócio aqui, já vão me desconsiderar. De um homem e uma mulher, gente, não dá. Não dá. A civilização surge em África, né? A humanidade surge em África. Ótimo, lindo. Existiam duas mulheres, porque a cobra não era uma cobra, né? Era uma mulher que foi apagada, que a gente sabe. Então, assim, isso vai ser uma discussão, Jaime, acho que a gente tem que tirar um outro dia, mas esquece, tá? Foi a civilização, foi o patriarcado. Mas surge na África, ponto, né? Isso, mas não aquilo que a Igreja Católica quer dizer que é o início de tudo, não é isso. O início é em África, com os rituais, com os iorubás, né? Com esse matriarcado. Olha, gente, pensa, se dá. A Igreja Católica é patriarcal. Como que ela pode se aproximar do surgimento da humanidade em África, se África é matriarcado? Lilith. Isso não bate, a história não bate, tá bom? Agradecida é um prazer enorme. Muito obrigada por tudo, viu, gente? Valeu. Professora Ana, nós que agradecemos, então, e agradecemos a participação de todos e todas. Apenas acrescentando aqui, quanto ao método, a técnica, perfeito mesmo, a lembrança, visto que aqui, voltando a falar dos povos originários das Américas, essas pirâmides e suas cidades muito belas, eram utilizadas muita técnica também, muito trabalho com pedra, que até hoje muita gente ainda pergunta como eles conseguiram fazer isso naquela época, surgindo aí teorias até de seres extraterrestres, enfim, não é? Tudo vale nessa hora aí. Mas nós lhe agradecemos, professora, essa ideia aí dessa discussão colocada, né, nesse bate-papo com o Jaime. Eu acho que é até interessante, quem sabe, um pingado filosófico especial, né? Vou te passar, meu camarada Aldacir, vou te passar, Aldacir, pode falar. Só para contribuir um pouquinho aqui, eu estou aqui em São Fidélis, na minha casa aqui na roça, no interior do Rio de Janeiro. Aqui próximo à minha casa, do outro lado do rio, chamado Rio Grande, é onde existia a famosa Fazenda da Biquinha. E ali, ainda hoje, eu vou ver se dá um jeito de fotografar para mostrar para vocês. Eu até tinha no outro telefone umas coisas, até uns 2, 3 anos atrás, existia ali, de pé, o tronco e as argolas, aqui próximo da minha casa. Mais uma outra pessoa agora aí, recentemente, que comprou, arrancou o tronco e disse que levou para a casa dele. Eu não sei como é que ele está convivendo com isso. Mas só para dizer a vocês que a base da casa lá da fazenda ainda estão ali, aqui próximo da minha casa, aqui pertinho, as pedras que formavam o que a gente chama de base, né? Da base da casa. Então, cada pedra
que logicamente não tinha corrente, aquelas talhas que você hoje levanta e tal. E as casas, as fazendas, que a gente sabe, tinham uma estrutura que muitas das vezes a gente fica se perguntando como essas pessoas colocavam aquelas pedras naquelas alturas. Inclusive no lar da Marquês, aqui em Campos, que é um prédio monstruoso, bonitão, que está lá abandonado há muito tempo, e a gente tem que dar um jeito de ocupar aquele prédio lá como patrimônio imaterial nosso, ou melhor, patrimônio material nosso da humanidade. Então, é só para dizer que aqui ainda tem, aqui próximo da minha casa, e eu estou pesquisando, professora, para saber se aqui onde eu estou agora, na minha casa, aqui em Boa Esperança, se nessa região aqui, se foi um quilombo, porque os meus avós eram donos de muita terra aqui e depois os latifundiários foram roubando. E só hoje resta esse pedacinho aqui de 10 mil metros quadrados, que é onde eu estou agora. Axé para todos nós, só para informação. Perfeito, então. Eu, da minha parte, eu agradeço a todos e todas, me despeço agradecendo a professora Ana. Antes de passar a palavra para a professora Neuza encerrar, vamos ouvir a Cris, que levantou a mão agora, Cris. Então, a palavra é sua, eu me despeço. Bom, a minha palavra é de agradecimento ao respeito e à reflexão que a Ana trouxe. Infelizmente, no país, o racismo ele é tão enraizado que nós mesmos, pretos e pretas, acabamos reproduzindo isso, tá? Então, e obviamente a pessoa com a pele clara, que eu costumo, agora, depois, né, de tudo que você estuda, então eu falo, olha, gente, tem gente com a pele clara, outro com a pele escura, porque a miscigenação, ela é muito, assim, ela ao invés de ter, né, essa consciência, ela fez muros muito tristes. A religião, hoje eu vejo que fez muros muito grandes, porque não é o Benedito que uma mãe preta que está dentro da igreja falar que Deus permitiu que o filho dela morresse com um tiro na cabeça. E eu, de matriz africana, ri, falar assim, não é isso que acontece, mas geralmente tem essa coisa, né? Olha, se ela não fosse macumbeira, o filho dela não teria morrido. Olha, se ela não fosse crente, o filho não teria morrido. E elas não se unem. Então, esses muros, eles têm que ser quebrados. É absurdo que nós vivemos nesse furto intelectual que foi posto, nesse apagamento histórico que só está trazendo guerra. Eu falo muito, né, como artista que sou, eu falo, gente, eles não escutam a voz das grandes mães gritando, porque ninguém vai ser feliz nessa terra enquanto tiver sangue do nosso povo correndo por esse chão. Então, muito obrigado pelo respeito, pela reflexão e por fazer muitas pessoas refletirem também. Né? E vamos cortar o mal pela raiz aí, vamos arrancar essa semente da ignorância que foi posta propositalmente para que alguns deitem sobre o ouro que é para todos, né? Mas, na verdade, apenas alguns acham que tem esse direito. Muito obrigada, reflexão. É isso. Obrigado, Cris. Neuza. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cris. Obrigado, Ana, Burato, Jaime, todos e todas que estão aqui presentes. Mais uma aula que vai trazer para nós, né, grandes reflexões esta semana, né, até a próxima aula. Eu estou aqui pensando, eu queria dizer, mas por alguns momentos me esquivé de dizer. Quando se fala em totem, quando se fala em pirâmide, eu tenho assim uma paixão
dentro de mim, porque eu gosto muito, né? Alguns anos atrás, talvez uns 10 anos, meu sobrinho esteve na América Central e ele mandou para mim fotos de pirâmides que ele visitou lá. As pirâmides construídas pelos maias, né, naquela região. E hoje essa aula, né, trazendo a povoação do mundo a partir da África, né, quanto isso está provado. As pirâmides, por exemplo, a gente trabalha na escola com os alunos as pirâmides do Egito, mas não trabalha as outras pirâmides. Se fala em máscara, se fala em tótem, né, como sendo da África, mas e nos outros povos, né? E tudo isso veio de onde? Veio da África, né? Então, é muito claro, hoje se admite que a civilização ela nasceu na África, mas não admite que somos todos negros. Porque se viemos de lá, o nosso sangue em algum lugar lá tem um restinho, né? Do DNA negro, né? E eu achei assim fundamental, muito, assim, muito forte, né? Eu acho que foi a Ana mesmo que disse, né? Que nós é que perdemos a melanina, né? Não foram os negros que têm excesso de melanina, nós é que perdemos a melanina, né? Então é preciso levar isso muito em consideração quando se pensar que por que existe o racismo, né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. E a gente tem que pensar nisso e continuar esse nosso trabalho aqui, que estamos aprendendo muito, né, a cada aula, a cada livro que a gente estuda. Então é isso, muito obrigada a todos por manterem, né, acesa essa chama em busca desse conhecimento. Ana quer falar? Ana? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu só quero deixar uma reflexão, gente. Que a gente não escute mais crianças, né, por falta de conhecimento, dizerem que não tem direito ao sonho, porque eles vão morrer cedo. Que os meninos negros, pretos, possam viver e possam sonhar. Tá bem? Essa é a nossa função aqui. Tá bom? Uma linda noite para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada, Ana. Boa noite, gente.